Tá, vamos começar então. Agradecer, né, as diretoras, me pedir mil perdões por causa do desencontro aqui, mas então vamos falar sobre esse filme maravilhoso, né? Parabenizar pelo prêmio, melhor curta, então, da mostra, 24ª Mostra de Tiradentes, que merecidíssimo. E então apresentar vocês duas para quem não conhece. A Renata e a Júlia. A Renata, ela tem um currículo aqui que eu sei que ela fez assistência de produção do documentário O Muro ao Meio, co-dirigiu e co-roteirizou os curtas Ruínas e Mini Cosmos, e fez assistência de produção em A Deriva. E a Júlia co-escreveu e co-dirigiu Era Pra Ser o Nosso Road Movie, que inclusive me lembrou um curta que a gente viu aqui no Cineclube. Também realizou o videoclipe Billy, co-dirigiu e fez a direção de arte do videoclipe Conto do Vigário e fez a cenografia do curta Amparo. Um baita currículo das duas, que juntas, então, fizeram esse filme. E eu primeiro queria, então, perguntar, eu vi que vocês comentaram sobre ser uma equipe de mulheres e LGBT, né? E eu queria saber, então, se essa escolha, eu acredito que seja, né? Mas se é uma escolha consciente e por quê, né? Que faz tanta diferença ter esses olhares que normalmente são marginalizados, ter esses olhares, então, fazendo arte agora. Por que vocês acham que isso é importante? Eu acho que eu posso começar? É, então, primeiro agradecer, né, estar aqui, muito massa de ser chamada, a gente ficou bem feliz com o convite, principalmente sendo um cineclube que sempre passa filmes de diretoras mulheres e tal, né, a gente ficou muito feliz de estar nesse espaço. E sobre a pergunta, a gente, assim, apesar de ser uma escolha consciente, porque enquanto a gente estava fazendo a escolha da equipe, a gente pensou que, claro que, por exemplo, a gente queria passar um olhar que não fosse sexualizado dos nossos personagens, e a gente acha que isso é muito mais fácil com uma equipe que tem um olhar voltado, né, feminino, com essa sensibilidade de que não vão se passar nessas horas, né, assim. Mas também, apesar de ter essa consciência, da gente ter essa consciência, também é com quem a gente anda, quem está junto com a gente desde que a gente começou a trabalhar com cinema. A gente chamou nossas amigas para trabalharem, porque é isso, né? Tipo, a gente está num curso, a gente quer fortalecer o trabalho das mulheres também, e a gente quer também que esteja junto com a gente, crescendo junto com os nossos, assim. Então, isso sempre foi muito importante. E, além de tudo, a gente trabalhou sem dinheiro, então, se não fossem nossos amigos, a gente não teria feito esse filme, assim, né? Amiga, não tá saindo áudio, não. E agora? Tá saindo? Tá? Alguém pode falar alguma coisa? Só para eu ver se tá rolando aqui. Tá rolando, Oi, amiga. Pronto. estamos te ouvindo. Pronto. Então, é isso, né? Nossa escolha inconsciente, ela foi muito pautada também na questão financeira e da gente apresentar a nossa ideia e falar, é isso que a gente quer fazer e a galera comprar a ideia, né? Então, nossos amigos, a maioria é LGBT também, a maioria são mulheres. Então, a gente também, o fato delas terem aceito isso também é uma coisa do mercado ser muito bloqueado para a gente aqui em Aracaju, pelo fato de ser pequena também, existe uma dificuldade muito grande da gente se inserir no mercado se não for por uma indicação, né? Então, pelo fato da gente ser LGBT, a gente indicar,
e sermos mulheres, acho que também facilitou muito isso, né? E é isso, assim, acho que o fato de ter bloqueado aqui, enfim. Eu acho que dá para perceber muito isso do olhar que não se passa quando, naquela cena depois que elas são abordadas pela milícia, né? Que elas estão se tocando, né? Mas não é um toque de a forma como a mão passa pelo corpo não é uma forma, não é um olhar que quer buscar aquele corpo de uma forma vulgar, né? Não, eu não sei, é muito um cuidado que eu sinto com aquela cena que eu gosto bastante. E é muito uma coisa de uma mulher com outra, sabe? Um cuidado. Mas além do conteúdo, além da equipe, eu acho que uma coisa que eu gosto muito nesse curta é a forma, que como vocês usam a sobreposição de imagens, enfim, incrível, impecável. E eu também queria saber, assim, vocês falaram que foi um filme que foi feito com pouco dinheiro, né? E como que vocês pensaram, então, fazer esses... Eu vi que vocês usaram alguns efeitos, por exemplo, a mosca na lente, as telas, né, que sempre passam uma coisa no fundo, assim, bem legal também. Eu queria saber se vocês pensaram isso antes da montagem, se vocês já tinham pensado isso ou não. Eu quero ouvir um pouco sobre o processo. Alguns efeitozinhos que a gente colocou durante o filme foi mais porque Júlia estava se divertindo muito fazendo os efeitos, estava gastando muito. E a gente colocou pequenas coisas, assim, porque a gente queria se divertir também. Acho que a proposta de Objetos é, de alguma maneira, também trazer o humor da gente em relação às coisas. Acho que até nas gastações visuais de efeitos a gente ficava, será que isso vai ficar bom? E a gente experimentava e ficava realmente bom. O fato dessa invenção, né, da mosca e também do picho, acompanhando a personagem passar quando ela vai fazer xixi, são coisas que a gente foi inserindo depois e, nossa, é muito massa pensar, né, como foi essa construção do da questão dos efeitos, né? Porque foi uma coisa que eu e Júlia fizemos à distância, né? Então a gente foi experimentando mesmo e vendo como é que a gente conseguiria trazer uma veracidade, né, para o filme e não ficasse aquela coisa, tipo, muito sem orçamento, né? E eu achei que essa parte da gente, assim, que nunca comentam, eu fico muito empolgada quando as pessoas veem, né, os efeitinhos, porque todas as conversas que a gente tem são bem relacionadas no processo de criação, mas isso me empolga bastante que as pessoas observem, porque eu acho divertido quando eu vejo. Massa, tem, assim, tem vários detalhes. Essa parada mesmo do bicho que acompanha o olhar, né? Eu quase nunca vejo, eu só lembro, às vezes, tipo, eu já assisti umas 3 vezes pensando, pô, agora eu vou pegar esse olhar, e eu perdi várias vezes, assim, mas acontece, mas é bem sutil, assim, às vezes a galera não vê mesmo. Mas é isso, a gente se divertiu muito fazendo. E assim, o nosso roteiro ele não especificava tanto algumas coisas, porque a gente queria ter essa liberdade da montagem, né? A gente sempre pensou que nós duas gostamos muito dessa parte, e a gente sempre quis, enfim, ter liberdade mesmo e fazer as coisas, enfim, fazer tudo que a gente tivesse vontade ali. E foi massa ter feito essa montagem em conjunto, porque às vezes quando eu viajava demais, a Renata falava, ei, para aí, isso talvez não fique tão massa. E aí é isso. E também quando a Renata tinha alguma ideia, a gente tentava também. E, enfim, foi um trabalho muito conjunto, foi muito massa ter essa parceria. E, inclusive, falar que Carol está aqui, Carol Timóteo, foi ela que fez a direção de arte do filme. Se vocês tiverem alguma pergunta para ela também. Ai, que massa! Só comentando sobre a questão que acho que Nena falou, em relação à questão do toque entre as duas personagens, entre as atrizes Dandara e Débora, a questão da performance e da relação entre elas foi uma coisa que elas tiveram muita liberdade também para conseguir se colocar uma com a outra. Elas conseguiram também. Elas tinham já uma intimidade como amigas antes do filme, mas a construção
da performance, a interação entre elas, até a questão de pautar uma violência tão brutal assim, como uma abordagem policial, que a gente queria trazer um peso emocional muito mais do que visual, né? Sobre a questão da agressão. A gente não queria fazer um palco sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente queria retratar. E a nossa intenção, quando a gente começou a pensar o roteiro, era de que fosse um filme que tivesse um romance entre duas mulheres, mas que não fosse o foco. Só que, obviamente, em Abjetas não existe o espaço para o romance delas, mas se vocês quiserem saber, a gente shippa elas, né? E a nossa intenção era que elas fossem, de alguma forma, um casal, mas que isso não fosse o foco da narrativa, até porque no mundo distópico não é o foco delas também. E eu também me impressionei muito quando eu vi o Bruto, né? E vi aquela intensidade toda entre as duas e o fato delas também na performance terem dito que não iam se jogar no chão, que não iam fazer nada daquilo e chegar no momento e se entregar dessa maneira, né, de uma forma muito muito forte, né, essa questão delas se limparem e de sair daquilo, né. Eu acho que é a minha cena favorita também, e acho que a cena mais o clímax assim para mim. E eu queria muito que Débora e Dandara algum dia comparecessem, quando são muito ocupadas, para falar também sobre isso, né? Da performance e como foi aquele momento para elas, porque a gente estava numa rua, num bairro que a gente não frequenta com muita frequência, e a gente tinha que parar tudo e a gente só tinha uma oportunidade de gravar aquilo. Então, eu era aquilo, ou era nada. E foi aquilo e a gente ficou muito feliz com o resultado. Desculpa, Nena. Não, é que eu só ia emendar uma coisa que a Renata falou, emendar uma pergunta, aí depois a gente volta. Sobre isso de filmar na rua, né? Bom, sobre as atrizes, nossa, elas super podiam ter vindo hoje, né? Enfim, a gente podia ter, foi problema de comunicação mesmo, podia ter vindo a equipe inteira, assim, de forma alguma o convite era só para as diretoras, né? Mas tudo certo. E não, sobre essa coisa de filmar na rua, né? Uma coisa que tu falou agora, Renata, que vocês conseguem esse efeito assim de cidade vazia, abandonada, em lugares que não chegam a ser centrais, né? Acho que é bairro, né? De Sergipe, mas ainda assim, né? É incrível como vocês conseguem um filme assim, com baixo orçamento, essas ruas tão vazias, né? Queria saber em relação a isso, assim, como é que foi filmar. Então, a gente filmou antes da pandemia, né? Então, as ruas realmente não estavam assim como estão hoje em dia, né? Totalmente abandonadas. Mas quando a gente pensou assim nas locações, a gente pensou em alguns lugares específicos, assim. Por exemplo, o Mercado Central, ele com certeza não é como ele parece ali naquela cena em que ele aparece no início, né? Que ele parece estar vazio e tal. No dia estava super cheio. Inclusive, tinha uma equipe de televisão lá gravando para a TV Sergipe, eu acho que é a Globo daqui. Mas a gente deu uma volta, uma vez de carro, já pensando Ah, que massa! Bela, que entrou agora, participou da equipe de arte também, fez a maquiagem. E o Lucas, que está aí também é da equipe, ele foi assistente de som e produtor também. Platô. E é isso, gente. Eu me perdi um pouquinho. A gente estava saindo de carro procurando locais para poder Isso, a gravar. gente saiu de carro procurando lugares para poder gravar, assim, meio soltas, já pensando em alguns bairros. Aí a gente achou, assim, esses lugares às vezes na sorte, sabe? Aquela cena do policial mesmo, a gente passou rapidinho por lá, aí eu pensei, porra, que lugar, não sei, que daria um visual massa, né? Porque a gente também ficou pensando que desde o começo a nossa ideia é que o filme fosse em preto e branco, então a gente precisava dar muito foco para texturas e tal. Então, tipo, essa coisa precisava ser marcada, né? Esses lugares de alguma forma. Então, isso foi muito importante para a gente também.
Mas eu acho que os lugares... foi mais ou menos assim a nossa escolha. Acho que a Renata pode falar. Eu fiquei realmente um pouco Teve o perdida. dia da igreja, a gente teve que pedir para todos os policiais que tinha um posto ao lado da igreja, e eles tinham estacionado o carro deles ali, a gente foi em cada um, ei, você pode estacionar o seu carro lá para trás, bem longe daqui? E os caras, aham, claro. E a gente estava com um uniforme de milícia escondido assim nas nossas coisas, assim, ninguém pode ver isso aqui, né? E a gente sofreu um pouco em algumas cenas, na cena que eles estão bolando um beck, tem uma criança chorando, que foi bem difícil de lidar com isso. Na cena da própria abordagem policial, muitas pessoas pararam para ficar gravando e vendo, e a gente segurando o trânsito, gritando assim, ninguém passa! Dá até para me ver lá no fundo, assim, em cima do muro, tentando ver a cena e segurando o pessoal. Mas a sorte da gente é porque as meninas que fizeram que foram o platô e os meninos também, e, enfim, a produção em geral conseguiu dar esse corre de segurar a galera e pedir, por favor, gente, não passem nessa rua, a gente está gravando um filme. E a galera, assim, o que eu tenho a ver com isso, né? Mas a gente conseguiu. E, assim, algumas imagens de insert que a gente colocou, que a gente precisou passar. O filme teve muitos cortes e a gente chegou em um momento que a gente precisou fazer algumas imagens na rua e algumas de fato foram feitas na pandemia, que são as fotos, né? A gente teve algumas saídas para isso, mas fora isso a gente trabalhou com a realidade pré-pandêmica, que acho que hoje em dia deve estar a mesma de hoje, né? Porque a cidade não está mais tão vazia assim. E a gente lidar com isso também gravando no sol do meio-dia, né? Que era a nossa proposta também, era sol a pino. Então, era bem desgastante também isso, né? Mas foi bem bom, assim. Acho que só em uma cena uma senhorinha aparece assim na porta, que ela ficou bem brava que a gente mandou ela sair da garagem dela. Mas é isso, assim. É isso, a galera teve muito tato de conversar com o pessoal que morava, né? A gente, de repente, chega invadindo um bairro e pedindo pra galera parar de assistir novela na porta de casa, porque tava osso. É foda mesmo. Mas aquela cena na trilha do trem, a última, a gente, inclusive, teve que filmar meio escondido, porque a gente já tinha pedido autorização para filmar lá, só que não rolou, e aí tinha um segurança, só que ele ficava de costas para o lugar onde a gente filmou. E aí a gente chegou lá e filmou do mesmo jeito, né? Sem autorização e esperando que ele não virasse daquela cadeirinha dele, ele não virou, ainda bem. Deu um acting naturalista ali. Realmente nervosa. Que massa, que massa. Eu gostei muito do filme. Eu não sei se está me ouvindo. Acabou de. Tá Estamos te rolando. Tá. ouvindo. Eu gostei muito de muita coisa. Inclusive, eu ia perguntar sobre a foto, se era a proposta mesmo, ela ser em preto e branco, ou se tinha vindo meio com a pós, mas vocês já acabaram respondendo que era uma questão de proposta do filme desde o início, assim. E vou aproveitar que tem gente mais da equipe. Tem várias perguntas, na verdade, se rolar, né? Mas vou aproveitar que tem mais gente da equipe. Eu queria entender também como é que foi um pouco desse processo de arte, né? De fazer essa direção de arte já pensando num filme com textura, preto e branco, né? E essa questão da performance, que eu não sei se é uma relação direta ou indireta, assim, mas me lembrou muito contato, né? Dança de contato, principalmente naquela parte da polícia, assim, e o Vogue lá no início, assim, que eu achei muito massa, assim, ficou realmente super legal. Eu acho que agora a gente passa a bola para Carol. Carol, você tá aí? Oi, tô sim, gente. Rapidinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Confesso que vocês me pegaram meio desprevenida. Eu tava adiantando a janta, eu vim pro quarto. Boa noite, gente. Tá bem massa acompanhar o bate-papo. Enfim, acho que, né, o processo de arte, eu acho que uma grande referência pra gente, tipo, acho que pra estética no geral, né, do filme, eu acho que vem muito de uma movimentação que rola aqui em Aracaju,
que é um coletivo chamado Fugácida, que eu faço parte, eu sou artista visual de lá, a gente faz projeções. Dandara e Débora fazem parte também, que elas fazem performance. A DJ Desfalque, né, que é Janaína, que fez a trilha sonora também, ela faz parte. Então, de certa forma, acho que o Abjetas, ele bebeu muito disso, né? Tipo, porque as meninas vieram, né, com a proposta inicial, né, de fazer um musical techno, e aí, quando elas chamaram essas pessoas que já estavam inseridas nessa cena, né, que a Fugaça é um coletivo de artes integradas e de artistas que pensam muito na intervenção urbana, como proposta, assim, né, de trabalho, e composta por mulheres e LGBTs, enfim, e sempre teve essa proposta de fazer festas nesses ambientes que são considerados inóspitos, né, da cidade. Então, acho que de certa forma veio um pouco daí algumas das nossas ideias de passar esse momento, essa estética meio apocalíptica, né? E aí, eu acho que disso, né, que você comentou do Vogue e tal, acho que para as meninas da performance vem muito desse lugar, sim. Mas para a arte, a gente foi buscar muito, e foi, assim, o processo da arte como um todo, ele foi muito coletivo. Eu sempre gosto de trazer para esse lado, assim, porque a gente teve uma equipe de, eu acho que entre 12 pessoas, 14 pessoas, era tipo, muita gente. Inicialmente eu apresentei um projeto, né, estético e muito pensando num cenário pós-apocalíptico, só que como é que chama a palavra? Ai, meu Deus. Nossa, me fugiu o nome da referência da coisa, assim. Como? Cyberpunk? Isso. Cyberpunk, exato. É bem cyberpunk, né? Tipo, o cenário, a estética da parada. E aí a gente quis levar para esse lugar, né? Tipo, muito de vamos trabalhar com essa estética cyberpunk, né? Que é um pós-apocalíptico, só que, tipo, a coisa está sobre ruínas mesmo, né? E aí, tipo, quando as meninas colocaram isso, a gente falou, meu, vamos utilizar lixo. E, tipo, elas estão numa sociedade que tá tudo sobre ruínas, né? Elas são um precariado nesse lugar, então, tipo, vamos trabalhar com lixo, a gente não tem dinheiro, né? E aí foi um processo muito massa, assim, de, tipo, juntar tanto a cenografia quanto o figurino, quanto até para os adereços, né, e tal. Tipo, a gente realmente fez um estudo de materiais reciclados e meio que tentou passar significados, né, de tipo, conforme as personagens, sei lá, as velhas do shopping, né, elas têm a composição delas é basicamente de plástico, né, das sacolinhas de mercado e tal. E a gente pensou muito nisso, né? Esse elemento do plástico, né? Tipo, o que ele, ao que se refere, né? Algo, geralmente nessa coisa do plástico é algo meio, tipo, vai para esse lado meio supérfluo, que se esvai, né? Por mais que é um lixo que dura bastante ainda, mas e aí a gente foi meio que indo por esse lado, né, de pensar nisso dos elementos, dos materiais e principalmente também nessa coisa das texturas, né, como a gente estava trabalhando com preto e branco, a gente não estava dominando diretamente uma paleta de cor, mas sim a variação, né, de cinzas. Então foi bem interessante, tipo, acho que foi tudo muito intuitivo e coletivo, assim. Desde o princípio. E acho que foi um processo muito gostoso, porque, tipo, do cinema audiovisual mesmo, né? Tipo, eu acho que a gente acho que dentro da equipe de arte, acho que umas 4 pessoas no máximo. As outras pessoas são pessoas das artes visuais, né? Da maquiagem, da comunicação,
enfim, e aí, tipo, foi muito legal, que eu acho que foi, a gente aprendeu muito juntos, tipo, juntas, principalmente, né, acho que foi uma equipe composta majoritariamente por mulheres, acho que se tivesse algum homem, acho que tiveram dois, acho, enfim, mas foi muito gostoso, assim, um puta aprendizado, e a gente enlouqueceu no processo, assim, porque eram muitas coisas, muitos detalhes. Acho que no figurino a gente foi muito ousada, porque a gente criou muita coisa do zero, né? E aí o tempo que a gente teve de criação, tipo, foi um tempo grande, mas, tipo, foi tudo um cronograma bem apertado, assim. E aí a gente achou massa, tipo, que, meu, a galera realmente foi muito dedicada, assim, tipo, realmente todo mundo acreditou muito no projeto, porque, tipo, a gente não tinha remuneração, todo mundo estudante, tipo, com a vida precária, né? E a gente conseguia arranjar tempo, assim, na semana, tipo, sei lá, quinta-feira à noite, vamos se juntar para tipo, fazer roupa, sabe, do filme. Teve uma experiência que foi muito legal, logo assim no início, quando a gente estava nessa investigação dos materiais, que foi proposta pela Juno, que é uma artista visual, né, aqui de Aracaju, que fez a cenografia e produção de objetos, que ela trabalha muito com lixo também, com materiais, né, tipo, que ela acha na rua e tal, e ela faz composições belíssimas com as coisas. E aí foi um processo muito legal que ela, tipo, a gente estava ali... rolou uma parceria que foi fundamental também para a equipe de arte, que foi com o coletivo ESP, que é um coletivo de artes visuais aqui de Aracaju, e o pessoal tem um espaço, né, que é um galpão, onde eles se organizam, tipo, fazem oficinas, enfim. E aí a gente não tinha um espaço, né, para a equipe de arte trabalhar. E aí eles nos ofereceram, algumas pessoas que estavam na equipe de objetos, assim como o Juno, né, tipo, participam do coletivo também. E aí foi massa, porque o coletivo, o Galpão, né, ele fica no bairro Ponto Novo, que é um bairro próximo da onde a gente fez as locações. E é um bairro que tem muita oficina mecânica, e tem uma coisa, assim, ainda meio industrial, assim, ali, né? De autopeças e tal. E aí ela propôs uma dinâmica para a gente, que foi da gente fazer uma deriva por ali para procurar materiais, tanto com essas oficinas, né? Mas também ver se tivesse, tipo, se tivesse algum lixo amontoado que a vizinhança colocou, que tivesse alguma coisa interessante para a gente pegasse. E aí a gente fez isso, assim, e foi meio doido, que juntou, tipo, uns 3 grupos das pessoas de arte, né, tipo, e a gente andou por ali, a gente pedindo, tipo, lixo para essas lojas de mecânica e tal, e a galera meio, meu, o que vocês querem lixo, né, tipo, beleza, leva, né, essa porcaria tá aí há um tempão. E aí foi nessas que a gente conseguiu, tipo, a arma do policial, que é um negócio de... É um amortecedor de de carro. Um amortecedor de carro. Eu Sim, peguei do fundo de um balde cheio de graxa. Claro, a sim. gente se jogou dentro de um balde de graxa e um monte de peças que também viraram um relógio que aparece, né? Sim. Que Juno montou um relógio com um pedaço de peça. Esse relógio realmente funcionou, mas era horas intuitivas, né? Exato, velho. E foi muito isso, assim, e foi muito massa. Tipo, Renata e Ju colocaram super a mão na massa de tudo também junto. E eu acho que foi muito louco, que foram processos que, por mais que tipo, a gente tinha um projeto, mas a gente deu muita margem para esse lugar da criação, assim, e da intuição, de tipo, aonde. E foi tudo muito conversado, assim, sabe, coletivamente. Eu acho que é isso, assim, vai ser muito louco que, tipo, nessa deriva mesmo, a gente conseguiu a maior parte dos... teve o espelho, uma parte que a gente usou na ombreira, né, da Valenza, que é reluzente e tal. Aquilo era um espelho de moto, gente, que a gente achou na sarjeta, assim, tipo, tava todo quebrado já, né, o resto dos cacos e tal. A gente, velho, que negócio bonito, né, vamos usar. E aí foi muito louco isso, assim, tipo, realmente
foi um processo muito interessante, esse específico da dinâmica, mas acho que o todo, né? Mas eu acho que é isso, acho que eu falei muito já. Nossa, eu Não, ouviria olha, horas. realmente, assim, a arte foi só perrengue e estudo, assim, foi muito massa, velho, porque a gente realmente viu, assim, o comprometimento da galera. Dela mesmo, velho, deu altos corres aí com a gente, roubando carrinho de supermercado comigo. O que mais? Enfim, teve também, a gente ia no supermercado para tentar conseguir sacolinha plástica. A galera tava negando sacolinha plástica pra gente. A gente fazia umas comprinhas básicas, colocava 4 sacolas plásticas para levar umas coisas. Enfim, é isso. Tudo pela arte mesmo. Cara, isso é muito gostoso. Eu fico até engatilhada, assim, porque vocês ficam falando de trabalho em coletivo, galpão cheio de gente fazendo junto e pensando junto, assim. Mas só queria estender minha admiração, assim. Eu acho que é muito bonito ver um filme que tu vê que é coletivo e que tu vê que ele vai se transformando, né? E que ele pode sim ser um experimento e não só dessas atrizes, assim, mas tu vê que tem muita mão junto. E isso é muito, muito forte, assim, né? E eu acho que no visível vai ser onde a gente vai trazer mais essa questão, né? Então vai sair nessa arte, vai sair nessa foto, mas nesse próprio som, né? Eu acho que ele ecoa em todo tipo de contato, algum tipo de experimentação, e justamente eu gosto muito de coisas cyberpunks, assim, e foi muito bom ver um cyberpunk brasileiro. E, tipo, entender essas narrativas possíveis, com o que se tem, né? Que eu acho que é uma coisa que muitas vezes barra as pessoas de estarem criando. Então, ver esse filme foi muito bom. Eu estava querendo ver desde da mostra, eu acabei perdendo e foi muito legal, assim. Eu não tenho mais dúvidas agora, na verdade, só agradecer mesmo. Adorei o tempão que ela ficou falando ali. Está sendo muito bom estar aqui com vocês. Mas falando um pouquinho da montagem de novo, porque eu estava pensando sobre vocês terem gravado antes da pandemia, né? E aí, como que foi escolher? Porque eu percebo muito isso de dinamizar o frame, onde que vocês vão enquadrar, e depois, por exemplo, quando ela está saindo da casa, né? Que vocês usam cada parte assim da cozinha, eu acho muito interessante porque vocês não tomam tempo. Meio que varrendo a câmera pelo ambiente, vocês meio que dinamizam a visão do espectador. Eu acho muito interessante. E aí, eu queria saber se isso veio de ter que usar esse espaço limitado, ou se era mais que vocês queriam fazer mesmo, de usar esse frame meio já fotografado, assim, sem mover muito a câmera. Quando a gente começou a pensar o roteiro, a gente pensou em deixar o máximo mastigadinho possível para a gente montar depois, e a gente ia montando mentalmente também, né, de certa maneira. Eu e Ju, a gente teve muito problema para diminuir o filme e caber nos festivais. Eu acho que isso também ajudou muito a gente a dar um parecer sobre o que seria a casa de Valens. A gente inicialmente iria fazer num galpão, então daria para a gente observar a casa dela completamente, mas aí a gente acabou tendo esse problema de locação e a gente ficou com uma casa que tinha ambientes, né? Então a gente pensou nessa coisa do plano sequência, mas a gente também queria dar enfoque aos objetos, né? Muita coisa se perdeu nos corredores, na própria sala, que tem um altarzinho com muitos detalhes, muitas coisinhas que infelizmente não entraram no filme assim com um foco maior, mas a gente, até puxando uma coisa que vocês falaram sobre o som,
Abjetos, ele é muito baseado no som, né? A gente pensou em que o som caminhasse de mãos dadas, sem ser deixado para trás, junto da imagem. Então, existe a narrativa sonora e a narrativa visual, e a gente se preocupou extremamente com isso. Então, a nossa montagem, ela se pautou muito também na questão sonora. Então, quando a gente viu que a gente tinha aquela trilha que também era para ter sido, enfim, né? A gente tem vários perrengues, né, na produção. As trilhas tiveram momentos que saíram, umas saíram antes, outras saíram depois, na montagem, né? Em relação até às performances. E a gente pensou assim, como é que a gente consegue deixar dinâmico e, ao mesmo tempo, mostrar um pouco de quem é, né, essa personagem. A gente sentia que a gente queria mostrar mais dela, porque a gente tinha construído todo um background, mas que a gente não poderia, pelo curto espaço de tempo que a gente tinha, de mostrar aquilo. Então, a gente se utilizou mesmo desses artifícios das inserções, né, até porque a gente queria experimentar na imagem também. Então, isso casou perfeitamente, né? Até, tipo, algumas escolhas e coisas entre que eu e Júlia fazíamos, a gente sempre entrava muito em debate, até a questão do filme ser preto e branco ou não, por mais que a gente tivesse pensado anteriormente se, sim, vai ser preto e branco, mas a gente vê o cyberpunk, ele é sempre retratado também com muitas cores neon, muitas cores mais carregadas e tal, mas aí a gente acabou optando por isso e era tudo muito conversado, né? Eu e Júlia, quando a gente ia montando, eu não tenho computador, eu fiz o meu curso inteiro sem computador, e Ju, a gente conseguiu fazer um milagre, né? Operar um milagre que foi montar juntas, né? Que já é uma coisa difícil de você lidar, né? Com uma pessoa no seu lado, papagaiando, mas ela cortava e falava, amiga, faz isso. Aí ela, e amiga, o que você acha disso aqui? E aí o Drive foi o nosso melhor amigo e a gente ia cena por cena, destrinchando e tirando milímetrozinhos e trabalhando nisso, assim, dessa maneira. E é isso, assim, eu gostei, apesar de tudo, eu gostei muito de trabalhar na limitação, né? Porque a gente teve um orçamento minúsculo e a gente conseguiu fazer aquilo que eu falei no fim, nem fui eu que fiz, nada a ver, né? Não tem nada a ver com isso, não. Como é que pode, né? Que a gente não acredita, né? Depois que fica aquela parada, assim, você fica, uau. Mas é isso, assim. Júlia, pode falar mais, eu falei muito aqui. Eu acho que eu nem tenho assim o que adicionar, na verdade, é isso mesmo. Eu fiquei curiosa com. Posso falar? Eu gostei muito do filme também, foi muito bom. Foi refrescante ver um cyberpunk brasileiro, ainda mais em preto e branco, assim, foi uma coisa bem inovadora. E eu gostei muito do que tu falou, vocês falaram agora sobre a montagem, a relação da montagem com a trilha sonora, né? Porque inclusive foi uma coisa que eu anotei, que eu gostei muito sobre como a montagem foi bem intercalada foi bem dialogada com a trilha sonora na questão do dinamismo e da vibe do filme em geral e do ritmo, né? Enfim. E eu queria saber como é que foi o processo da direção com a trilha sonora, que ela foi bem experimental, né? Teve vários sons inusitados, assim, tipo, a Carol também falou que foi inspirado pela cena techno, né, da cidade de vocês. Aí, se puderem falar um pouco sobre isso. Então, logo que a gente pensou assim no filme, que a gente decidiu querer ser um musical, a gente já resolveu entrar em contato com Jana, assim, porque era uma pessoa que a gente admirava e também é, assim, uma pessoa próxima da gente, né? E a gente queria saber se, enfim, se ela topava, se ela se animava, sim, mas ela não fazia música mesmo na época, né? Mas ela, tipo, super se animou, que ela estava começando a querer produzir os próprios sons e tal. E só que, assim, além de Jana, ela convidou um amigo também, que é o Daniel, que também fez parte da trilha. E aí, além do Daniel, teve o Grilo e o Thiago Samadi também, que fizeram uma música. Mas Thiago Samadi e Daniel Grilo, eles entraram porque Renata viu
numa história, eles fazendo um sonzinho ali, achou que cabia, perguntou para eles qual era tal, e eles super se animaram também. E eles fizeram aquela música que é a do Mangue, lá, a cena de Joana. E aí as outras músicas, elas demoraram um pouco mais para sair por perrengues mesmo, problemas técnicos e tal, que acompanharam todo o processo e fizeram objetos que é. E aí, tipo, a gente até curtiu o que saiu depois, porque a gente tinha um pouco dessa ideia de, tipo, a gente ia ter que cortar, lógico, porque o material bruto das cenas corridas, eles tinham, tipo, 7 minutos, enfim, não ia ter como colocar uma cena de 7 minutos ali, né? E ainda ser um curta. Então, foi massa, assim, a música vir depois, porque a gente foi falando mais ou menos o que a gente queria com a galera, e aí eles tinham material bruto, vinha um pouco do que eles sentiam, ia um pouco direcionado com o que a gente já tinha escrito no roteiro, porque tem algumas descrições, apontamentos e tal. Naquela primeira cena a gente, por exemplo, fez um apontamento no roteiro de que os sons da casa iam se juntando até que começavam a formar uma música. E a gente fez meio que essa inversão, né? De tipo, do som não acompanhar a imagem, mas a imagem acompanhar o som, né? A gente queria fazer isso também na montagem, criar uma linguagem mais de videoclipe, de videocolagens e tal. E aí eu acho que é isso. Se Renata quiser falar mais. A gente teve essa questão dos perrengues e da construção sonora, né, de objetos. A gente contou também com um amigo pessoal, que é Adam, ele foi o mixador, né? E a gente teve alguns problemas, como a cena do ponto de ônibus, quando a gente foi captar o áudio, a gente não conseguia ter o alcance ali. E a gente também não tinha microfone de lapela, a gente só tinha um. Então a gente gravou a cena todinha sem o áudio e a gente fez a dublagem depois na pandemia. A gente conseguiu um gravadorzinho, mandou as meninas entrarem no carro e gravar as falas. E, enfim, a gente acompanhando elas, né? Muda esse tom, nananana. E quando a gente colocou essas dublagens no coisa, eu fiquei, meu Deus do céu, gente, o que é isso, né? Eu odeio. E aí a ideia, né, que a gente tinha feito era de gastar nas vozes para conseguir maquiar um pouco esse problema, né? Que eu acho um problema, mas eu gosto ainda, mas é um problema, né, do filme. E aí a gente deu essas vozes, elas teriam essas vozes metalizadas, os sons a gente queria gastar nos sons, e, enfim, transformar eles, tipo o som da panela de pressão. Então a gente deu muita liberdade para Adam também deixar as vozes de Android, vozes metalizadas, e o que foi uma ajuda, exato, foi um efeito estético que colaborou e casou muito com o filme. Então, eu acho que a Abjetas todo em si ajudou a gente, essa coisa do lixo, do reaproveitamento, até a lidar com esses perrengues que a gente teve, né? Júlia teve que ficar sem roupa, tadinha, nessa cena do ponto de ônibus, que, enfim, até o que eu lembrei dessa cena, né? Não, é porque a gente foi gravar essa cena, só que a gente esqueceu de um detalhe que era que Débora, ela desce o short dela, né? E a gente não tinha levado um short menor a mais para ela não ficar de calcinha ali na rua. Aí o que eu fiz? Eu tirei o meu short, dei para ela e pedi abrigo numa casa ali do lado, Atrás. ali atrás. Fiquei na sacada deles, assim, cobrindo, Com o roteiro a cobrindo, calcinha né? com um roteiro. Foi ótimo. Que a gente Essa não faz pela cena audição foi a depois. mais difícil, eu achei, assim, pra gente. E toda a questão da dublagem depois, enfim, foi uma coisa. E é isso, essa construção sonora do filme, ela tinha, quando a gente lançou, né, eram muitas músicas com muito impacto, muito fortes, e a gente precisava também trabalhar os silêncios do filme, a gente passou por essa peneira, né, das nossas orientadoras também, né, em relação a isso, porque o filme era muito estressante, né, ele era muito intenso musicalmente, então até essas cenas que a gente adicionou depois que não tinham sido pensadas, que foram as cenas que mostram a cidade, que seria
meio que o caminho que elas estariam passando, porque era um filme sobre personagens que andavam pela cidade, mas a gente estava proibida de andar na cidade, então como é que a gente ia fazer isso? Então a gente uniu o útil ao agradável dos silêncios nessa questão da cidade vazia e também mostrando os caminhos que elas pegariam. Então a construção sonora também levou bastante tempo, né? Assim que a gente finalizou a imagem do filme, a gente ainda ficou um bom tempo no som. E era uma coisa que a gente fazia questão de não negligenciar, né? Como outros trabalhos, a gente acaba fazendo isso, assim, a gente queria fazer um pouquinho diferente. E deu para perceber. Bah. Posso fazer uma pergunta? Eu vou fazer um comentário geral e aí não sei se termina exatamente com uma pergunta, mas no geral tem no final, né, tem um texto ali sobre a falta de fé e, né, um texto, e é um filme distópico, né, um filme, enfim, que trabalha, acho que mesmo com uma realidade de situação limite, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho assim, o filme muito otimista. O final eu acho muito otimista, né? Apesar, porque justamente por essa vibração, assim, né? E eu acho que é uma vibração e um otimismo que vem justamente desse trabalho coletivo, e não só do trabalho coletivo, porque eu acho que o cinema em geral ele é coletivo, né? Enfim, a não ser grandes produções mais estratificadas, mas no geral ele é coletivo. Mas eu acho que o filme de vocês tem um pouco essa cara de cinema movimento, porque ele articula esteticamente teatro, artes visuais, música e cinema, né? Então, ele articula todas essas expressões quase como uma estética única. E eu acho que isso torna o filme tão forte e tão impactante, né? Em função da articulação de todas essas artes, que é uma articulação estética e é uma articulação de grupos, né? De vocês, da cidade, né? De um movimento boêmio cultural da cidade de vocês, que vocês de alguma forma criaram, não só em torno do filme, mas pelo que vocês disseram, um movimento que já existe, né? Que de alguma forma ele vai desembocar no filme. Então, acho que isso está no filme e talvez isso, posso estar errada, né, me corrijam, mas me parece que isso deixa o filme com essa cara de otimista, né? Porque parece que, bom, existe vida, né? Ainda assim. Porque se a vida é encontro, é criação, eu acho que esse filme, ele nos dá um pouco essa resposta, né? De que existe vida. Bom, acho que algumas perguntas em relação a isso, assim, eu vejo muitas referências no filme de vocês, que vocês devem ter outras, né, em função, enfim, cada um tem suas referências, mas eu vejo cinema de invenção, um teatro do Beckett ali, né, um teatro do absurdo com aquelas personagens, enfim, todas artes visuais de colagem, mas queria saber das referências de vocês, que não necessariamente devem ser essas, ou podem ser, não sei. Falar um pouco dessa ideia de um filme distópico otimista, assim, né? Enfim, não que a gente não veja, acho que os filmes distópicos, eles muitas vezes têm finais otimistas, né? Também para a gente aguentar, assim, mas aqui o de vocês, eu acho que ele tem essa atmosfera de esperança no filme inteiro, assim, não só no fim. E se já viram o filme no cinema, porque é um filme que eu tenho muita vontade de ver no cinema, a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Que uma das coisas que eu quero fazer, assim, quando o cinema voltar, é tentar programar esse filme de alguma forma, assim, que eu quero muito ver. Então, acho que é isso. E aí também, como eu falei de coletivo e das outras, se Caroline, Lucas e Isabela quiserem comentar também, fiquem à vontade. Eu acho que as nossas referências, no geral, assim, Bruna trouxe muito uma coisa de cinema marginal, assim, que é um estudo que ela já fazia, né? Bruna foi a diretora de fotografia. Mas, assim, o que a gente assistiu e passou para a galera foi a Dirley Queiroz, que a gente admira muito o cinema dele, e aí a gente cria muito essa estética, assim. Deixa eu ver o que mais. A gente passou também alguns filmes que estavam rodando em festival, foi o... eu não lembro agora o nome daquele filme que a gente passou, que era
Vixe, esqueci agora o nome, gente. Mas eram os filmes em que a câmera estava sempre em movimento, assim, porque a gente sempre pensou, assim, um pouco nisso, né? Do filme trazer uma certa inquietação. Então, a gente queria que essa câmera tivesse em movimento para conversar um pouco também com o som e tal, e com toda a estética em geral. E deixa eu ver qual que era a outra pergunta. Foi sobre a questão do filme ser otimista Ah, também. sim. Sim, sim. Então, Débora, velho, ela é uma poeta muito foda daqui de Aracaju, além de ser uma performer. E aquele texto, eu e a Renata, a gente queria fazer algum texto no final que realmente trouxesse isso, e eu acho que a Objetos é muito sobre isso. Porque eu e a Renata somos pessoas que a gente vivia muito as ruas de Aracaju antes da pandemia, sabe? Renata ainda vive um pouco mais do que eu, porque ela tem que trabalhar e ela vai de bicicleta. Eu não estou vivendo muito porque estou podendo não sair, fazendo mais home office mesmo. Mas, enfim, a gente vivia muito as ruas de Aracaju e a gente queria trazer isso também para o filme. Que não é sobre a gente, mas é sobre a gente, né? A gente está levando muito do que a gente é ali para as telas. Então, essa questão do texto, eu e a Renata, a gente meio que começou a escrever, pediu ajuda para a Débora e foi uma construção assim, meio conjunta, assim, Débora e Dandara deram algumas opiniões e tal, e a gente conseguiu fazer ele, porque a gente não queria também um final trágico, porque é isso, a gente precisa de um respiro, né, velho? A gente sabe que tá tudo muito fodido, o cenário político brasileiro já tava foda, Bolsonaro já tava no poder, né? E a gente precisava de alguma coisa que desse esse respiro mesmo. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é sobre Se tu isso. viu no cinema. Ah, sim. Então, o Objetos, eu consegui pegar uma sessão que ele passou no drive-in aqui de Aracaju, no Cine Drive-in. A gente colocou que a gente pôde dentro de um carro e foi lá assistir. Foi massa, assim, porque foi uma experiência muito massa, assim, ver muita gente assistindo, apesar de que cada um estava nos seus carros, né? Não deu para ver direito as reações, assim, mas foi massa de qualquer forma, porque o som de objetos, Adam fez uma mixagem, assim, muito foda. Então, assistir ele, assim, numa sala de cinema, eu queria muito, sabe? Para ver como é que era que aquele som rodeava a gente mesmo. Não deu para ter totalmente essa noção. Espero que a gente ainda vá para um cinema melhor, com um som não aberto, assim, para realmente entender o que está rolando lá no som. Mas foi massa de qualquer forma, foi muito massa ver assim numa telona, foi muito massa. Eu não tive a oportunidade de ver no drive-in, porque eles não aceitam bicicletas, mas em breve, quem sabe, eu vá assistir. Mas tem uma questão, assim, que eu acho bem importante para Abjetos, que eu acho que mudou bastante o rumo de Abjetos e tornou o que é, também até de uma forma mais otimista. Eu e Júlia, na verdade, fiz um curso com uma diretora de cinema, e aí a gente mostrou os brutos para ela, e ela meio que deu uma opinião um pouco dura pra gente naquele momento, e falou que nosso filme não tinha narrativa, né? E aí a gente ficou um pouco impactada com isso, assim. Ela falou, cadê a narrativa do seu filme? E a gente ficou assim, meu Deus, e agora, né? E aí a gente aceitou, né, essa crítica, assim, algumas partes não gostamos, outras partes a gente falou, caramba, é mesmo? Mas a gente passou por muitas modificações após esse comentário, né? E até também em relação às nossas orientadoras, elas viam um filme um pouco pesado e triste no final, e a gente sentiu essa necessidade de trazer esse respiro, porque era algo que realmente condizia com o nosso pensamento, né? Então a gente fez aquela voz off que não foi pensada, né? Quando a gente fez a concepção do roteiro, e foi uma construção realmente coletiva, graças ao Google Docs, né? Que a gente conseguiu as três irem editando lá, e essa palavra tem que ter aqui, essa vai ter, e a gente conseguiu
fazer aquele texto, né? E graças a Débora também, porque ela é realmente uma poeta, professora, estudante, né? Inclusive até sigam ela, gente, sério, muito foda. Enfim, eu acho que também a gente passar por alguns baques, como a gente passou, né, nesse curso, da gente receber essa crítica, também mudou um pouco do caminho que o filme estava tomando. E foi isso, assim, essa questão da como surgiu, né, essa coisa do otimismo, né, delas de se manterem em movimento. E é um filme sobre elas estarem em movimento, né, então fazia muito sentido. Acho que a Isabela ia falar, né, Isabela? Eu só ia, a gente estava falando, no caso, o Ju estava falando de Viver Aracaju e eu tive uma memória muito, sei lá, eu nem sei como classificar nesse momento a vida imitando a arte, né, de um terreno muito aleatório que a gente foi gravar, um terreno baldio, e hoje esse terreno virou simplesmente uma loja da Havan. Então, a distopia seguindo a gente até hoje. Gente, premonitório. Enfim. Foi Sim, isso, a loja da Van é exatamente um Aracaju Gardens, né? exato. Vai, uma semana depois a gente gravar lá naquele terreno que foi o nosso lixão, né? Tava o velho da Van lá fazendo uma propaganda de que ia se tornar uma loja da Van. Se a gente tivesse atrasado uma semana, a gente ainda pegava ele lá e não sei o que ia rolar. Não mexe no nosso lixão, seu velho xarope. Pior que ele tinha mexido, a gente tinha ido no terreno baldio, ele estava todo sujo. E aí, quando a gente foi gravar, ele estava limpo, a gente falou, como assim? A gente teve que fazer todo o lixo cenográfico, depois ele foi para reciclagem, então tudo aquilo foi criado, e todo o lixo falso também, que a gente bolou ali, né? Enquanto Júlia estava dirigindo uma cena, eu estava lá montando a outra para a gente conseguir cumprir a ordem do dia. Acho que podia ter o 2, então, já pensarem na continuação do filme com a Van, né? Com a loja da... Mijando na loja da Van. Começa com Derrubando aquela Havan que estátua caiu. da Tá? verdade. Um sinal, até para o microfone, é uma pergunta bem, falando da montagem, que é realmente incrível. Assim. Hoje, revendo, assim, eu adoro o filme também, e revendo a primeira cena ali de performance de dança, eu achei incrível como a câmera, a relação da câmera com o corpo, né, dela. Né? E aí a minha pergunta é se vocês ensaiaram, como é que foi, porque tem uma câmera na mão, acho, mas muito bem, acho que sintonizada com os movimentos. Às vezes a câmera está no chão, sobe, e claro que a montagem tem um trabalho ali que vocês fizeram duplo ali de direção e montagem, que tem acho que uma sincronia muito legal, mas é uma cena realmente de musical mesmo, né? Assim, assim, tem essa força, assim, e aí eu queria perguntar bem isso, vocês ensaiaram muito com elas, ou teve improviso, como é que foi esse trabalho de câmera e as atrizes? A gente, quando foi gravar a primeira performance, a gente estava com a música num celular e o nosso produtor, Neto, ele estava lendo todos os movimentos que Dandara iria fazer. Então, ele falava, agora você vai se jogar no chão, agora você vai fazer isso. Então, a gente acompanhava a câmera, que é Bruna, ela é genial, assim, acho que também tem muito da percepção e intuição dela como fotógrafa nisso, né? A gente acho que só fez 2 vezes, se eu não me engano, e Neto ficava lendo toda a performance. Acho que essa foi a única performance guiada, assim, que a gente fez, né? Que foi mais guiadas, não foi essa? Acho que a última também foi bastante guiada por ele também, né? Um pedacinho, mas é que o outro elas também tomaram a liberdade de se jogar no chão, né? Então, é porque eu acho que essa de Dandara é uma coisa que ela realmente foi bem seguindo o que foi determinado, né? Então, o processo de performance e da câmera foi uma coisa muito
orgânica também, né? A questão da abordagem policial, até, as meninas se batem em Bruna, né? A nossa câmera, ela meio que cai uma hora, realmente, porque ela também acaba fazendo parte ali daquela luta. Eu amo essa parte, assim, eu falei, isso tem que ter, porque ela caiu junto também, então ela estava muito dentro daquilo. E ela foi muito metódica em relação à decupagem, né, de câmera, então ela foi com tudo muito pensado, assim. Seria bom ela vir falar também, assim, mas quando a gente conversou sobre o processo, ela sempre foi bem certinha em relação a isso, então que deixou também as coisas mais fáceis de fluírem. E essa questão da performance em si, a primeira, eu fiquei muito impressionada, né? Porque eu nunca tinha filmado uma performance, e quando eu vi o resultado, eu falei, eita caramba, velho, muito massa, assim, realmente ficou como a gente pensava. Júlia, se você quiser falar alguma coisinha também sobre isso. Não, velho, agradecer muito, assim, a Jane Veloso, que é uma atriz aqui de Aracaju, que aceitou fazer a preparação das meninas. E a preparação dela foi muito Jane e Jonathan Rezende também, que é um coreógrafo daqui de Aracaju, que também aceitou fazer essa preparação com elas. E a preparação de Jane foi muito em cima, assim, de níveis de emoção. Então, na cena policial, por exemplo, as meninas vieram pra gente e perguntaram, tá, que nível que eu tenho que ter agora, tá ligado? E a gente pegou e falou, velho, atinja o nível 10, porque essa cena é o pico, né? Tipo, e aí, quando Débora realmente ali vai com tudo atrás do policial, a gente não sabia o que esperar, porque ela realmente atingiu o nível 10 ali. E Dandara também estava muito preparada para ter que segurar a Débora, porque ela sabia ali que se não segurasse, enfim, a gente não sabe o que ia acontecer com aquela cena, né? Então, tipo, as minhas, velho, tiveram um trabalho assim incrível de corpo. As duas, Dandara é atriz, Débora também tem uma experiência com teatro, assim, mas, enfim, a gente ficou surpresa com o resultado final, realmente. A gente tinha feito esse roteirinho, assim, das performances, mas, assim, como a gente não tinha experiência com performance, a gente não sabia direito o que esperar, né? A gente escreveu alguns movimentos, algumas referências que a gente tinha, mas foi isso, assim. E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Tem alguém que não falou ainda? Acho que pode. Eu vou fazer um comentário breve. Mais um comentário também do que uma pergunta, mas talvez vocês possam, claro, comentar. A cena que vocês já mencionaram, né, na parada de ônibus ali, né, que especificamente aquele plano, que é a segunda vez que eu vejo o filme também, eu gosto muito, parabéns, inclusive, aquele plano que a câmera está abaixo e atrás das pernas, né, dela e enquadra outra personagem. Aquele plano ali, eu achei... eu já vi aquele plano em outros filmes, em filmes americanos, em filmes clássicos, e aquele plano ele sempre atrás e abaixo das pernas de um homem com uma mulher à frente, né? Então ele traz toda essa ideia de o plano já entrega, né? Evidentemente, a mulher olhando para cima e tal. E aqui, no filme de vocês ele me remeteu a um outro sentido, né? Não é só ressignificar esse plano, mas é dar um outro sentido para esse plano, assim, sem essa objetificação, enfim, sem todo esse olhar do contraplano V ali e tal. É só um comentário como me chamou a atenção, assim, ele contando essa história de todo o perrengue que foi para fazer, fica mais interessante ainda. E a outra coisa que eu estava pensando é em relação ao papel do lixo, assim, daí no filme, né, o lixo como personagem, assim, e acho que uma das coisas que o capitalismo melhor faz é produzir lixo, né, e eu acho que funciona muito bem nesse sentido, assim, como elemento desse universo em decomposição, e aí também conectando com a ideia de otimismo, que mesmo com isso tudo,
o filme consegue trazer essa espécie de otimismo, de tipo, vamos em frente, né? E termina, de fato, com elas indo em frente, né? Enfim, só esses devaneios iniciais, assim. Eu não sei se vocês me ouviram bem, eu tô com um eco aqui. Né? Deu pra ouvir, deu pra ouvir. Aquela cena, eu acho ela um pouco engraçada, porque depois eu falei com Júlia, putz, Júlia, Dandara tá encarando ela fazer xixi demais, pô, e aí, né? Tipo, será que a galera vai achar estranho? Ela parada assim. E aí eu ficava, gente, eu não pensei muito nisso, né? Quando a gente estava dirigindo, estava tão preocupada às vezes com outras coisas, eu não pensei em falar assim, amiga, olha para outro lado, às vezes e tal. Às vezes eu paro e dou muita risada, assim, se fosse uma amiga minha, falar, amiga, olha para lá, né? Tipo, tô fazendo xixi e tal. Mas a nossa Bruna, ela chegou com essa ideia também, né? De a gente gravar assim e aproveitar o plano, né, de outras maneiras. A gente sempre queria tentar inventar nos planos, né, mas, assim, essa cena eu tenho um apegozinho com ela, que ela deu muito errado, mas ela deu muito certo, e a gente brincou muito nessa cena, assim, mas eu sempre rio, assim, todas as vezes eu dou muita risada, né, em relação a isso. É que com as falas não dá pra ver tanto, né? Mas quando a gente tava montando, ainda sem o som direto, era só a Dandara encantada, assim, olhando pra Débora enquanto ela fazia xixi. E mudas, né? Elas não falavam nada, a gente mudou o texto também na dublagem, porque quando a gente gravou, quando a gente fez o roteiro, elas iam falar outras coisas, então, como a gente tinha dublagem, a gente também até aproveitou para se cobrir alguns furos de roteiro que a gente acabou sendo observada, né, narrativamente. Então, a gente também até conseguiu colocar alguns elementos, né, a gente acabou que aproveitou esse problema, né, da dublagem, a gente conseguiu colocar alguns elementos na história, assim, para mostrar um pouco mais da cidade, mas essa cena, assim, esse plano, eu acho que ele salva a cena e foi muita briga, né, quando a gente chega, briga não, mas assim, eu brigo comigo mesma, quando eu vi essa cena, eu falei, meu Deus, ela tem que sair, velho, não gosto dela, mas aí depois eu comecei a gostar. E as pichações que se movem também, assim, eu gosto muito, né? Os lambes, eles sabem, eles se mexem, o picho, que é a pichação que tem ali, ela foi feita para o filme, né? E foi para o Juno, que é uma amiga minha que foi, a que Carol comentou que faz parte do coletivo UXP. Então, eu gosto muito dessa cena, apesar de não gostar. Eu também vou comentar uma coisinha, mas também é dizer que eu acho o filme muito bacana. Eu gosto bastante dele. Eu tinha visto em Tiradentes, daí agora vi de novo. E, enfim, todas essas questões que vocês falaram da montagem e da coisa reciclada, assim, é muito bacana. Até penso muito na coisa desses objetos que daí são lixos e daí a função que esses objetos têm na roupa é diferente, assim. De certa forma, uma função para esses objetos. E até fiquei pensando como é que... quando que a gente vai começar a sair com os objetos pendurados assim na roupa também, acho que fica bem estiloso. Vou começar a adotar isso aí. Mas o filme em si, ele tem muitos personagens também bem doidos, assim. Eu acho aquele carinha lá que tá junto com o vendedor, que daí ele depois boga um baseado, ele fica tendo uns glitches, assim, né? Ele deve super dentro daquela droga que ele deve ter usado lá. Mas aí tem aquelas duas senhoras também com um carrinho de supermercado. Eu não sei se vocês falaram no início sobre elas, mas elas são uma coisa muito esquisita ali naquele universo que é tudo doidão, assim, daí elas entram e tem aquele plano da reação de uma delas, assim, super rápido, que passa, parece uma coisa meio assombração, assim, porque elas somem de repente e sem deixar vestígio nenhum, assim. Daí eu só saber, assim, um pouco sobre como é que foi criar esses personagens também, não os protagonistas, mas os coadjuvantes doidões.
As velhas do shopping, elas são inspiradas em uma pessoa, uma senhora, que ela vivia aqui em Aracaju, e ela realmente era chamada de velha do shopping. Ah, a Renata deu uma trancadinha. Isso. É, eu acho que eu vou falar, então, enquanto ela tá. Eu vou falar mais sobre o personagem do Homem Sem Nome. É, Então, o Homem Sem Nome, ele surgiu um pouco porque a gente queria... A gente precisava meio que de um aliado, assim, né? Mas a gente não queria que esse aliado ele fosse um homem, na verdade, que como se ele detivesse todo o saber que elas não têm, né? Então a gente meio que deu esse caráter ciborgue, assim, para ele não ter... Enfim, ele não precisa ser um personagem com gênero, apesar do nome dele ser Homem Sem Nome, né? A gente chamou um brother nosso e ele super se pilhou assim na ideia e foi muito massa, assim. Eu acho que ele adicionou muito pro filme, assim. A gente e sobre a massa lá que ele fuma, a gente meio que, enfim, a gente curte, assim, né? E a gente queria colocar um pouco disso da gente também, né? E, tipo, velho, elas precisam também, sabe, ter alguma... Não precisa ter esse, sei lá, alguma fuga moral, sabe? De que, tipo, lógico que tem várias, por exemplo, ela mijar na rua e tal, mas a gente também não queria que o nosso filme, não sei. Eu não queria que... A gente não queria enfim, elas fossem caretas, sabe? É simplesmente isso. A gente, não a gente queria que elas fossem a gente mesmo, assim, um pouquinho, que elas fossem reais, sabe? Que elas não fossem aqueles personagens que fazem tudo certo e que, enfim, a gente queria se sentir representadas mesmo. Aí, Renata, acho que pode continuar aí explicando a velha do shopping. Deu uma caída. Então, não sei que parte vocês pararam de ouvir, mas eu vou começar de novo. Quando era criança, eu tive contato com essa senhora, que é a velha do shopping. Ela andava com um carrinho de compras abarrotado de coisas e ela pedia e oferecia dinheiro no shopping. Ela realmente tinha poder aquisitivo, comprava várias coisas, mas ao mesmo tempo ela dava muito dinheiro, pedia muito dinheiro. Ela passava uma pasta no rosto, assim, e sempre estava meio caótica. Então, ela era uma figura muito conhecida, ela é quase um folclore popular aqui. Ela teve uma história um pouco trágica, um pouco não, bastante trágica, mas a gente queria que ela fizesse parte, né, fazia parte do imaginário de Aracaju, né, todo mundo sabe quem é a véia do shopping, que a maioria das pessoas conhece, assim, que viveu em Aracaju lá pelos anos 2000, e a gente achava que isso era realmente o retrato dessa sociedade, né, que acabou sofrendo essas mutações, assim como os glitches, né, eu não sei se Ju acabou falando sobre isso, mas os glitches do Homem Sem Nome é uma coisa que as personagens acabam, não sei se vocês repararam na última performance, elas começam a mostrar esses glitches nelas também, então elas vão começar a ser um pouco absorvidas pela essa questão do sistema. E é isso, assim, acho que a construção dos coadjuvantes foi bem interessante, porque também tinha um pouco da gente ali, né? E foi bem divertido a questão da cena do Beck, ela traz um pouco de um alívio, a gente sempre queria trazer alguns alívios cômicos, assim, porque eu me identifico bastante com algumas coisas de humor, até pela forma como se fala e a leveza que se traz, porque é um filme tenso, né? Então, essa parte da tatuagem, do eu amo mamãe, ou a parte dela na sarjeta, tomando cachaça, e de fato ela tomou a cachaça e cuspiu, porque ela não imaginava que era uma cachaça mesmo, né? Tadinha de Dandara. Não, filha, calma lá, ela sabia que era cachaça. Hoje a gente não dou cachaça Não, sem mas avisar, viu, gente? Não é isso, não. Não, mas é que na hora ela de fato deu um golezão, assim, ela não imaginava que fosse ser tão forte, na verdade, né, o sabor da cachaça. Mas é isso, os personagens mostram um pouco da gente também,
E eu me perdi um pouco assim, mas é mais ou menos sobre isso que eu queria falar. Gente, eu posso fazer um comentário? Claro. É a Carol. Pera. Não, então, acho que é Vitor que falou, né? Você comentou uma coisa sobre os objetos, a ressignificação, né, de alguns objetos, e acho que isso foi um conceito muito importante, assim, para a arte, quando a gente estava pensando nesse universo cyberpunk e muito precário, de que as pessoas que vivem nesse lugar, elas têm um instinto, assim, de hackeamento. Então, tipo, para você conseguir sobreviver e se articular e tal, tipo, você realmente, tipo, a tecnologia está em ruínas, então as pessoas têm essa ideia de ressignificar objetos, principalmente objetos tecnológicos, né? Então, a gente se preocupou muito nisso, assim, tipo, o GPS, por exemplo, que tem, né, que tá na hora que eles estão no táxi, não, como que chama, gente, esses... É que aqui em Aracaju, chamam de taxilotação, que é tipo, são carros que suprem o espaço do ônibus. Então, tipo, não são um pouco mais caro que a passagem, mas são preços acessíveis, assim, tipo, não acessíveis porque a passagem também não está acessível. Mas, enfim, a população pega bastante, se desloca bastante com isso. E aí a gente realmente, acho que também quando as meninas pensaram o roteiro, elas foram mais pé no chão também, né? A gente não ia conseguir arranjar um ônibus, então vamos fazer uma lotação, né? E aí, tipo, para criar esses objetos mais específicos, realmente, a gente pensou muito nisso, assim, de o que seria o hackeamento desses objetos e tal. Era só isso mesmo. Eu queria fazer um comentário. O filme, ele tem queria dar os parabéns, o filme tem uma atmosfera tão envolvente, uma experimentação formal também tão destacada, que eu acho que a narrativa, a gente pode prescindir dela, e eu faço esse comentário porque a Roberta comentou sobre o que a orientadora de vocês falou, que o filme não tinha narrativa. O que vocês mudaram quando ela falou isso? O que vocês introduziram depois disso? Desse comentário dela? Acho que ela travou. Tá dando uma travada. Alô? Voltou. Voltou? Tá Voltou. dando umas travadas aqui. Foi mal, gente, se eu interrompi aí, porque, enfim. Então, ela tinha falado que o nosso filme estava parecendo mais um filme arte, assim, do que... Travou de novo? Não. Travou não. Não? Ela tinha falado que o nosso filme ia acabar parecendo mais um filme arte do que um filme com uma narrativa, assim, né? E o nosso filme, ele tem uma narrativa clássica, apesar de ter várias experimentações em outros sentidos, a narrativa dele é clássica, né? Ele tem um começo, meio, fim e tal. E o que a gente adicionou, na verdade, foi realmente essas questões da pós, assim, que a gente conseguiu consertar alguns furos de roteiro a partir de diálogos mesmo, assim. A gente adicionou a poesia no fim, a gente mudou um pouco o diálogo da cena do ponto de ônibus. Foi mais nesse sentido mesmo. A gente trocou também algumas cenas, uma cena de lugar com a outra, mas isso foi mais essas coisas mesmo, eu acho. Então, é porque, na verdade, não foi nossa orientadora, né, que fez esse comentário da falta de narrativa. Foi uma diretora que eu fui fazer o curso com ela. E o que a gente mudou, basicamente, foi conseguir dar um background melhor do porquê e o que é essa cidade, né? O que ameaçava elas, por que elas querem sair de lá, ou para onde elas querem ir, né? De que forma. Então, assim, a gente conseguiu dar um pouco mais de ênfase ao que seria aquela cidade. A gente botou o toque de recolher também, que foi uma coisa que a gente pensou depois, apesar de ser uma coisa que a gente já imaginava que fosse entrar, mas a gente, de fato, colocou o toque de recolher. Na cena dentro do carro,
por causa de um erro nosso, né, que a gente escalou Débora para esse dia, nessa diária, só que ela não ia falar nada dentro do carro e nem ia aparecer. Então, foi fogo, assim, a gente até falou, vixe, meu Deus, a gente gastou o tempo dela. Só que, no fim, quando a gente acabou adicionando as dublagens, esse diálogo delas, assim, dentro do carro, não tinha tanto Débora, que é a Joana, falando sobre e desaprovando, né, as atitudes de Valença. Então, foi uma coisa que também trouxe um pouco mais... A gente trabalhou mais nos diálogos, eu acho, assim, porque a gente deixava o filme muito mais silencioso, a questão do movimento, mas a gente sentia que talvez precisasse mastigar um pouquinho mais dessa história, porque ninguém estava dentro da nossa cabeça, assim, para entender exatamente o que era aquilo. Porque muita gente, às vezes, assistia antes da gente fazer essas alterações e achava que depois que elas fumavam o beck lá, tudo era viagem da cabeça delas, ou sei lá, começavam a criar alguns sentidos que fugiam um pouco do que a gente queria. Então, com essas coisas, a gente conseguiu pontuar e delinear melhor o que era objeto, né, de fato, trabalhar mais nos diálogos, que eu acho que é uma dificuldade que, pelo menos, a gente tinha de deixar ele mais orgânico e parecendo com algo que fosse daqui, né, porque tanto eu como o Júlio, a gente não é daqui de Aracaju, mas a gente mora há muitos anos, só que a gente queria manter a linguagem, manter a fluidez do diálogo, manter essas coisas, essas marcações também de que é um cyberpunk tropical, nordestino, sergipano, e que tem o sotaque, enfim, a gente também sentiu um pouco de dificuldade até quando a gente escreveu o roteiro, passou por algumas modificações quando passou pela mão das atrizes, porque elas se sentiam mais confortáveis de falar certo tipo de coisa, mas foi basicamente isso, assim, as grandes modificações que a gente fez após esse apontamento da narrativa foi fazer algumas modificações de diálogo e inserir alguns respiros mesmo no filme. E a ordem da cena que a gente trocou foi também para conseguir não deixar tudo muito intenso, né? Então, a gente conseguiu intercalar bem as performances, que eu acho que elas são intensas visualmente e sonoramente. Não, ficou ótimo. Eu adoro o início do filme, as primeiras cenas ali montadas e a primeira performance, eu acho maravilhoso. Acho todas essas cenas maravilhosas. E por que o 288? É porque 288 é o número do artigo da lei de que se você for pego com mais de 3 pessoas na rua, você pode ser enquadrado por formação de quadrilha. Pode crer. A gente estava meio na dúvida se a gente deixava esse 288, foi um grande debate mesmo, mas depois que a gente colocou, a gente achou tão simples, só objetos, né? A gente deixou o 288. Dá até essa pegada mais cyberpunk, né, também. E essa relação do glitch, né, que ele, enfim, vocês falaram que acabou vindo na pós, para mim foi super surpreendente, porque ele me parece muito uma coisa da própria narrativa do filme, né, principalmente porque naquela cena do mijo, né, que me lembrou muito, inclusive, um filme que a gente já trouxe aqui por causa de um outro filme, que é o Eles Vivem, do Carpenter, que tá escrito, acho que eles sabem, né? Alguma coisa assim, começa meio que glitchizado, né? E daí depois tem aquele personagem que ele é glitchizado, né? E no final elas estão glitchizando e o filme ele trabalha todo com essa relação de cidade, pessoas, né? E essas pessoas que estão fora dessa cidade, ao mesmo tempo dentro, né? Porque essa cidade que se projeta fora da TV é inexistente, não sei, né? Pelo menos foi uma interpretação que eu tive e eu realmente fiquei bem surpresa, assim, porque se encaixou de uma maneira muito orgânica e eu achei muito legal
essa aplicação do próprio Glitch, assim, para mim ele entra quase como um personagem, assim, que atravessa tanto a cidade, quanto elas, quanto os personagens, quanto esse encerramento do filme, assim. E aí, juro que vai ser a última vez que eu vou falar aqui, que falo bastante também. Mas eu queria saber de vocês, assim, um pouco o que vocês queriam trazer com essa história, assim, tipo, o que vocês queriam transmitir, tipo, além dessa brisa que a gente pegou interna, assim, entender um pouco de vocês, assim, meio pouco livre, na real, assim, não quero prender muita pergunta, assim, mas para vocês, assim, o que foi conceber, assim, o que se passava, assim, qual que era o que vocês queriam passar com isso? É uma pergunta meio blasé, né, meio tosca, mas talvez pode sair legal. Mandem bala aí, pô. Hum. É muito boa a pergunta, na verdade. Eu acho que Abjetas, ele surgiu espontaneamente, assim, sabe? A ideia inicial que eu e a Júlia queríamos era essa questão do musical, mas a gente queria falar sobre histórias que a gente viveu, né? Algumas histórias a gente... E Abjetas seria um clube de contação de histórias de pessoas, e a gente tinha algumas pequenas histórias que a gente tinha vivido, né, de abusos policiais, e, enfim, certos tipos de coisas, e, enfim, a gente ia retratar essas várias histórias, né, só que a gente chegou assim, ó, vamos botar o pé no chão e vamos pensar numa coisa menor, né, vamos ser realistas. Então, a gente começou assim, tá, quantos personagens a gente vai ter? E a gente vai trabalhar com isso, essa quantidade de locações. Então, a gente trabalhou por meio da limitação. A gente, quando fez o nosso brainstorm, a gente tinha muitas histórias, né? A gente queria falar sobre muitas coisas e teria essa limitação. Então, Abjetas, a gente foi elencando coisas que a gente queria que tivesse, né? Coisas que a gente pensava assim, eu falei, pô, eu quero que seja preto e branco, Ju, eu faço questão, eu quero fazer um filme preto e branco, e eu pensava, eu quero fazer um filme no bairro América, que é um bairro que eu passava muito de bicicleta, e é um bairro que eu acho ele muito diferente, eu até sempre acabo comentando isso, Aracaju é uma cidade plana, e o bairro América, que é onde a gente gravou a maioria das cenas, ele é um bairro que tem declives, enfim, ele tem ladeiras, então eu queria trabalhar muito a questão visual com essa questão das alturas, né? Uma coisa que não correspondesse tanto a Aracaju e os cartões postais que a gente tem daqui. Então, tinham certas coisas que a gente de fato queria botar, então a gente foi juntando todas essas coisas e cortando algumas, né? Então, acabou sendo duas personagens, duas mulheres, e a gente fez o filme basicamente pensando, né, em Débora e Dandara, e foi isso, assim, acho que tinha muito da tatuagem do Eu Amo Mamãe, era uma coisa minha com a minha mãe, Ju também, dessa coisa de tomar cachaça na sarjeta, era uma coisa que tinha a ver muito com os rolês que a gente dava, né, quando a gente, não só a Júlia, mas é porque a ideia é você que deu, né, eu tava junto com você, amiga, mas a gente sempre tava no rolê na sarjeta de manhã, pensando em fazer filme, né, então é isso, assim, acho que a gente queria falar sobre um filme trajetória, um filme que andasse pela cidade, né? É um clássico. E aí a gente também queria trazer essa coisa, pelo menos para mim, essa questão da figura da autoridade, né? E dessa questão do controle midiático, do que a gente tem que pensar. Então, até essas coisas dos glitches, né? Trazendo o que você falou sobre a pergunta, né? Dos glitches. A gente queria que elas fossem monitoradas o tempo todo. Isso era uma coisa que vinha desde aquele clube de contação de histórias, né? E a questão do monitoramento do cidadão, que eles não poderem se reunir. Era essa a ideia. A gente queria falar que os cidadãos não poderiam compartilhar entre si informações e formas de combate a essa realidade inacessível, né? E aqui em Aracaju existe um bairro chamado, um bairro não, uns condomínios que se chamam Gardens, e quando eu era pequena também, né, eu estudava perto deles e eu achava aquilo completamente longe da minha realidade, inalcançável financeiramente. Então,
trazia um pouco dessa minha visão, né, em relação a isso. Acho que a Júlia pode falar um pouquinho como foi para ela também, né? Eu acho que os glitches, assim, eles casam muito com essa questão da precariedade também, né? De, tipo, casando, né? Essa questão visual, de, enfim, casa muito com isso. Mas, na verdade, assim, acho que os glitches, eles surgiram muito, assim, pelo menos no Homem Sem Nome, porque, bom, era nosso TCC, foi o nosso TCC, né? Assim, e a gente tinha meio. Eu tinha muito dessa coisa, não sei se a Renata também, de que, tipo, velho, é o TCC, a gente precisa fazer um filme foda, porque nossos filmes não circulam, tá ligado? E é a nossa última chance de fazer um filme foda com, sei lá, pelo menos usando os equipamentos da universidade, que não acabou não acontecendo, a gente não teve apoio nenhum da universidade. A única vez que a gente precisou, eles deixaram a gente na mão, porque a gente foi fazer uma cena com o chroma key, né, que era da propaganda da menina lá, da Betina, e a gente pediu o kit de luzes, né, que precisava de 3 luzes para fazer o negócio dar certo. Só uma das luzes funcionou, né, a gente teve que sair correndo atrás de LED emprestado das pessoas na hora lá com que a gente teve a sala, que é super ruim para fazer isso, inclusive. Enfim, precariedade de quem estuda numa universidade, né, e não consegue. Enfim, e aí, mas aí a gente tinha essa ideia de que a gente precisava fazer um filme foda, tal, porque era a nossa última chance. Mas eu estava ainda muito aprendendo, assim, Renata também, sobre montagem e tal. Então, os glitches, eles surgiram a partir do momento, porque a gente foi aprendendo muito nesse processo de montagem. Então, a partir do momento que eu soube como fazer isso, a gente conseguiu incluir eles. A gente sempre pensou em disso ser uma forma, assim, precária e tal, só que eu não fazia ideia de como se fazer isso, assim, pelo menos naquelas cenas que é mais difícil, né? Que é do Homem Sem Nome, que eu não sabia como eu ia fazer aquilo. Mas acabou rolando, dando certo, porque a gente foi aprendendo, a gente foi muito colocando a mão na massa, assim, e sendo bem didatas também. E aí foi isso. Foi isso. É muito legal pensar isso de autodidata, né? Porque realmente as mulheres acabam tendo que ser, né? Porque vários meios já são dominados por homens, e eu acho tão interessante isso. A gente viu uma cineasta, inclusive, o filme Era Pra Ser o Nosso Road Movie, me lembrou ela, que era a Sarah Jacobson, que tem bastante a ver com Riot Girl, né? Que é muito sobre isso de dar chance para mulheres entrarem num meio que está totalmente dominado por homens, né? E acho que conecta já lá desde o início sobre a minha pergunta de ter uma equipe diversa, e não só diversa, mas uma equipe de olhares que são olhares novos e que são olhares que vão brincar com o que estão aprendendo. Acho muito legal isso. E também perguntar se tem alguém que gostaria de falar algo, porque já são quase 10 horas. O encontro foi bem comprido, né? Apesar do atraso. Se ninguém quiser falar nada. Eu queria só agradecer muito, né, a Júlia, a Renata e a Carolina, o Lucas e a Isabela. No fim, nosso problema técnico foi ótimo, porque daí a Carolina, o Lucas e a Isabela puderam entrar também, né? Então, acho que as coisas, assim como no filme das gurias, umas coisas dão errado e acabam dando certo de alguma forma. E então isso, assim, agradecer muito o pessoal do filme, parabenizar, foi muito legal, agradecer a disposição de estar aqui com a gente essa noite, agradecer também muito a Nena e a Yasmin, que fizeram basicamente sozinhas a produção desses 2 encontros, e enfim, é isso, né? A gente faz 500 coisas e acho que tudo dá certo no fim. E é assim que a gente vai fazendo. Então, era isso. A Nica também, verdade. A Nica fez a produção junto. Era só isso. Queria agradecer a todos vocês. Foi uma noite muito agradável, amei conversar. Não, eu que agradeço, assim, é muito massa estar com gente que a gente se sente confortável, assim, de contar essas histórias, de falar mais
de um jeito menos quadrado, né, sobre as coisas. Porque a gente consegue também abordar pontos que a gente nunca falou antes, né, com as pessoas, assim, de conhecer também as dificuldades da produção. Eu adoro falar das dificuldades, né, porque eu acho que mostra a questão do processo e torna uma coisa mais próxima. E é isso, gente, muito obrigada, assim, acho que, de fato, né, esses problemas técnicos foram ótimos, a presença da equipe, assim, em peso, né? Eu queria que sempre colasse todo mundo, ia vir 40 pessoas, mas é isso, a gente fica muito feliz e a gente gostaria também de estender esse contato, né? Acho que a gente sempre carece, assim, desse contato de conversar, cineclubismo, ainda mais com mulheres, então é isso, a gente quer estar por dentro. A gente adorou o convite, adorou a arte, eu amei a arte. E é isso, assim, a arte de divulgação, né? E a gente está muito feliz mesmo pelo convite. Muito obrigada. A arte foi a Yasmin que fez. Arrasou a arte. Eu gostei muito, velho. Até eu ia comentar, mas enfim, eu não acabei não falando nada sobre o filme, assim, mas vou comentar agora no final. Ai, foi mal, gente. Todo mundo já falou aqui as despedidas e eu aqui, vou falar mais. Não, só falar que eu adorei o filme demais mesmo. Eu acabei vendo o filme pela primeira vez quando eu fui fazer arte de divulgação e eu fiquei muito animada. E só tipo, meu Deus, eu quero fazer vários desenhos desse filme, eu amei tudo. E, sei lá, é muito difícil tu achar um filme que realmente tudo é incrível, a atuação, o roteiro, o som, a foto, a montagem. E eu fiquei muito animada, assim, ouvindo vocês falando sobre todos os processos. E eu não sei se eu fiquei mais feliz ouvindo, tipo, que vocês realmente pensaram naquilo ou que foi por acaso, sabe? Que foi realmente uma sorte, no fim, que entrou para vocês. E eu espero tudo de bom para vocês. E eu quero logo um longa cyberpunk, techno, porque, sério, amei. É um gênero que eu acho que tem que vingar no Brasil nos próximos anos. Tomara, tomara. Oxe, mas tá vingando, né? A gente tá vivendo já na distopia, a gente vê que isso tá reverberando nos filmes, ultimamente em festival. Eu tô bem animada, assim, com o que tá rolando e eu acho que o cyberpunk tá bem alto, assim. Também aproveitar para, já que a gente está remoto, né? Se vocês quiserem participar de outros encontros, a gente tem toda semana, né? E é muito legal. É sempre assim, a gente conversando por horas, a gente nem vê o tempo passando. E é isso, né? Acho que sim, então. Então, beijos. Boa sorte, gurias, nos próximos projetos. Valeu, gente. Valeu mesmo. Valeu, gente. Obrigadão. Muito obrigada.